Tiago, capítulo 2, do verso 21 ao 23. Conduz muitas pessoas numa leitura rasa e simplória ao erro, e talvez o erro de perdição. O erro de acreditar que a salvação é pela fé, juntamente com as obras. Mas isso é uma leitura muito rasa, muito superficial e o tanto quanto errônea a respeito do texto. Isso fica claro com uma leitura um pouco mais atenta. É o que nós vamos ver aqui de forma rápida e breve. Esse é o quadro Eu Quero Lhe Ajudar a entender o texto. Bem, o texto de Tiago, capítulo 2, do verso 21 ao 23, diz assim: Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Bem, muitos chegam à conclusão, a partir desse texto, de que a salvação do homem, a justificação, é pela fé, juntamente com as obras. Todavia, isso é só uma questão cronológica. Quando nós observamos o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, capítulo 15, verso 6, melhor dizendo, diz assim: Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Bem, a partir de Gênesis 15, verso 6, Abraão já foi declarado justo diante de Deus. O texto aqui fala que quando Abraão ofereceu o seu filho, devido ao que está escrito em Gênesis, capítulo de número 22, quando Deus prova a fé de Abraão, e Abraão vai lá no Monte Moriá e oferece o seu filho, isso é colocado aqui e gera no pensamento popular a crença errônea da salvação por obras, ou juntamente com as obras e a fé. Todavia, quando Abraão tem esse ato de fé, ele já era salvo, ele já era justificado. É tanto que o livro de Hebreus, no capítulo de número 11, diz que ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. Diante disso, fica claro e é evidente de que a salvação é somente pela fé, pois, caso contrário, as escrituras cairiam em contradição evidente, tendo em vista que o texto de Gênesis 15, 6 diz que Abraão foi justificado pela fé, o texto de Romanos 4, do 1 ao 5, vai dizer que Abraão foi justificado pela fé, e se ele trabalhasse, não faria sentido ser gratuito. Pelo contrário, é gratuito todo aquele que crê no Senhor. Diante disso, é claro, é óbvio e é evidente que a salvação é somente pela fé. A questão aqui é cronológica, pois quando Abraão oferece, ele já está justificado, está salvo. E isso é muito claro diante de toda a Escritura. Pois o Senhor disse em João 6, 28, a obra de Deus é esta, que criais naquele em que Deus enviou. João, capítulo 1, verso 11 e 12. Mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a todos quanto creram no seu nome, aos quais receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mas não nasceu segundo a vontade da carne ou do homem, mas segundo a vontade de Deus. Diante disso e diante de tantos outros textos, como Romanos 5:1, justificado pois pela fé temos paz com Deus, como pode alguém ser justificado pela fé juntamente com as obras? É óbvio que isso não cabe dentro do pensamento doutrinário da Bíblia, pois a salvação é somente pela fé somente. Para arrematar essa questão de vez, nós podemos pensar em Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10, que diz assim: Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para nós. Diante disso, é claro que a salvação é pela fé. Todavia, a verdadeira fé,
apresenta, mostra obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Esse é um pequeno resumo do texto de Tiago, capítulo 2, do verso 21 ao 23. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.